pessoal! Oi, pessoas lindas do meu coração. Vamos tentar um novo estilo de vídeo aqui pra ver se dá certo, né? Estamos gravando pelo celular agora. Uhum. Então, espero não ter nenhum problema com o microfone. E a gente só vai gravar nossas vozes e o slide que a gente preparou. Por causa Exatamente. que é o único jeito que a gente vai conseguir por enquanto. Pois é, a gente tava preparando uma coisa mais visual, uma coisa mais Que vocês nossa. pudessem nos ver. Uhum. Mas infelizmente não vai poder acontecer. Mas assim, ainda assim vai ficar explicadinho, eu espero. E Uhum. qualquer dúvida você fala com a gente vai tentar elaborar e aprimorar nosso modo de gravar É, ao longo exatamente. do tempo. A gente tem um Uhum. tempinho pra isso. Pois é. E, bom, como você já conhece, ela é a Lídia, eu sou o Vitor Matheus, e a gente tá aqui com esse projeto para tentar guiar um pouquinho vocês um pouco sobre como a gente pode ajudar vocês a escrever melhor para o Enem, corrigir suas redações e por tudo mais. No tema, pode passar. No material de hoje, na aulinha de hoje agora, a gente vai falar especificamente sobre como interpretar o tema do Enem. Porque é o seguinte, ninguém, como diz nossa ministra Damares, nada é por acaso. Eles não jogam um tema lá aleatoriamente para vocês fazerem, pá, acabou. Cada palavrazinha que tá lá no tema tem um contexto, tem alguma coisa que eles pedem por trás disso. E Exatamente. é exatamente seguindo essas palavrinhas você consegue, sim, fazer um bom texto, interpretar corretamente e evitar tangenciar o tema. Quando a gente pensa em tema do Enem, a gente tem que pensar sempre numa frase temática. Por causa que não é só um tema, um assunto específico. Ele tem toda uma construção de uma frase que ele foi feito, na verdade, foi construído para auxiliar você no texto. E muita gente não percebe isso, então por isso a importância é tão grande. Quando a gente fala de, sei lá, caminhos para combater alguma coisa, desafios para alguma coisa, o desafio, caminhos, todas as palavras são importantes, não só o assunto ali específico que a gente vai falar. Então a gente vai praticamente ensinar vocês como interpretar essa frase temática e como vocês vão usar essa interpretação no seu texto. Uhum. Mas antes disso, a gente vai diferenciar um ponto bastante importante, que é assunto versus tema, que é uma diferença que é bem clara, tem que ser bem clara pra você, porque tem muita gente que confunde. Tem muita gente que pega um assunto, tipo, mobilidade urbana. Mobilidade urbana é um assunto, não um tema. Uhum. Tem como você discutir o tema de várias maneiras, como a mobilidade urbana vai influenciar, sei lá, a vida das pessoas mais pobres e tudo mais, na Transporte periferia. urbano, Exato. E não só transporte urbano. Quando a gente fala em mobilidade urbana, não é só tipo a poluição que os carros geram ou acessibilidade algo nas assim. calçadas. Tem muitas coisas, acessibilidade nas calçadas, a acessibilidade do pessoal, do povo que mora nas favelas e não tem como assistir ao entretenimento, porque o entretenimento é mais centralizado em um local só da elite. Uhum, que Tem aí chegamos ao várias tema do ano coisas. passado, né, Enem. Exato. Então, assim, quando você pensa no assunto e o assunto é uma coisa muito geral. E o tema é uma coisa bem mais específica, é um problema bem mais específico que ocorre na sociedade. Uhum, exatamente, como ela falou. E aí nós chegamos a um ponto que muitas vezes a gente consegue ver isoladas, esses cursinhos por aí, professores de redação que ficam se gabando dizendo, gente, tá, eu acertei o tema do Enem. Aí, e foi, professor, qual que você colocou? Eu botei deficientes. Aí você vai olhar o tema do Enem, educação dos surdos. E aí a gente chega a um ponto importante. Tudo bem que considerado acertar o tema do Enem, porque ele fala do assunto por trás dele, não um tema específico, mas sim um assunto. E aí a gente chega ao fator que é o seguinte: a gente precisa analisar os temas do Enem, primeiramente pelo assunto a ser tratado e depois especificando para o tema a ser tratado no texto. Exatamente. E sempre focando no tema específico. Isso. Você sabe qual é o assunto? Sabe. Isso é legal você identificar. Mas sempre foque no específico. Tem muita gente que se perde por causa de uma palavra que faltou ler. Uhum. Sério, tipo, intolerância religiosa mesmo, teve uma pessoa, que eu não lembro o nome agora, que ela escreveu sobre intolerância, sem especificação religiosa. Fogo é o tema, zero. Então sempre fica Não, atento em não, foi cada palavra. tangenciamento, ela caiu bastante a nota. Não, mas foi zero. Foi zero Foi mesmo? zero mesmo. Caralho? Eu conheço. Ih, rapaz. Foi zero Treta. mesmo. Foi zero mesmo. Porque ela foi por intolerância todinha, mas Esqueci de botar religiosa? é religiosa? Não. Não especificou. Caramba, eu achei que era tangenciado, porque... Tangencia, mas tangenciou de uma maneira que realmente foi a zero. Uau. Olha aí, Então, gente, nem eu tava por dentro dessas aí, tá vendo? bom,
Bom, Então, vamos cuidado, bastante começar. cuidado. Vamos começar pelos temas de 2015, né? 2015 a 2019 que eu coloquei aqui. Uhum, os últimos 5, para ser exato, né? Exatamente. 2015 foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Isso é um tema específico, por quê? Por causa que quando a gente pensa num assunto do tema de maneira geral, é a mulher. É o papel da mulher na sociedade. E toda vez que a gente fala sobre o papel da mulher na sociedade, automaticamente a gente pensa em machismo, a gente pensa no patriarcado, a gente pensa nessa maneira que a mulher é subjugada ao longo dos anos, historicamente. Uhum, E aí, quando a gente pensa nesse sentido, dessa desigualdade que acontece, a gente pode falar sobre várias coisas. Tem que falar sobre a violência que é sofrida. que foi o tema a ser tratado. Tem que falar sobre Desigualdade, a por exemplo, no desigualdade. salário, desigualdade de tratamento, por aí. Exato, desigualdade de oportunidades, vários outros tipos de problemáticas que giram acerca do problema da mulher na sociedade. Exatamente. Quando você pega o motivo por trás de todos esses debates, de tudo isso que acontece, a gente chega a um lugar só: machismo e patriarcalismo. Então, é importante que, quando você pega um tema na redação, você tenha sim o assunto por trás. Você tem que ter ideia do que acontece, porque é esse assunto que ele vai dar uma ideia para você do que acontece por trás desse tema. E o tema, ele vai guiar você especificamente para onde você deve se dirigir, para onde Exato. você deve seguir e guiar a sua argumentação. Pronto. Em 2016 foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Dá pra ver que o assunto geral é intolerância e preconceito, e existem vários tipos de intolerância, vários tipos de preconceito. Então, quando ele especifica, ele vai dizer exatamente de que tipo de preconceito você tem que falar, que tipo de intolerância você tem que falar. Então, você tem que focar realmente nisso. Você não pode fugir e falar sobre intolerância de uma maneira geral. Então, assim, sempre fica atento pela especificação. Por que ele vai especificar? Para você realmente focar naquele problema. Uhum. E, bom, quando a gente trata de intolerância, a gente vem todo o fator que temos por trás. Quando a gente tem intolerância, a gente tem a intolerância racial, intolerância de crença, intolerância de costumes, intolerância até se você torce para um time de futebol diferente do meu. Tem muitos Então, tipos. é exatamente. E, tipo, quando a gente trata de intolerância, a gente tem toda a raiz histórica por trás. Então, é importante lembrar que quando se trata de tolerância, a gente lembra historicamente do que aconteceu e a partir daí a gente vai ler em seguida o tipo da intolerância. Se a gente vê intolerância religiosa, a gente tem um motivo. Se a gente tem intolerância racial, como foi o tema da segunda aplicação desse ano, a gente tem um outro motivo, apesar de ser exatamente bem parecido, mas tem um outro motivo, e por aí vai. Então, é importante saber que a intolerância tem suas raízes. A intolerância Cada uma tem sempre. suas raízes. Exatamente. E a intolerância sempre vai ter raiz no ódio. A gente vai ter a intolerância, vai ser sempre a aversão ao diferente. É o discurso de ódio, né? É exatamente, que a gente vê muito por aí hoje em dia também. Então, é importante lembrar que quando se trata de intolerância, a gente tem que especificar para cada um que o tema colocar. Exatamente. Em 2017, foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Esse foi um tema bem Foi bem, complicado e foi bem bem inesperado. específico, né? Ninguém esperava. E quando a gente fala do assunto, eu consigo pensar em dois tipos de assunto aqui, Uhum. basicamente, em teoria. É acessibilidade em grupo, no caso, a acessibilidade, que é como os surdos vão ter acesso à formação educacional. E ele já começou a especificar de novo também o tipo de acessibilidade quando ele fala em formação educacional. É, Por causa também. que quando a gente fala em acessibilidade, muita gente pensa que é basicamente só locomoção. E não é só locomoção quando é Uhum. acessibilidade. Não é só ter uma rampa para o cadeirante. Não é só ter o quê? É, aqueles textinhos em braille Libras. no aquele bichinho apertar pro sinal, No no elevador. elevador. Ou, tipo, ter libras de um videozinho no YouTube. Não é só isso, minha Uhum. gente. Quando a gente pensa em acessibilidade, tem que ver qual tipo de acessibilidade você quer oferecer. Exatamente, porque, vamos lá, a gente tem, na comunidade médica, a gente tem a questão da CID. As CIDs são basicamente como se fosse um tipo de deficiência aplicada a cada tipo de indivíduo, a cada tipo de deficiência em si, no caso. E cada uma tem uma coisa específica, uma necessidade específica para se adaptar. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, não é uma coisa única, é uma coisa que seja voltada para cada um. A gente quer que todos os indivíduos tenham acesso a determinadas coisas. Então,
No caso da educação dos surdos, a gente tem a acessibilidade à educação. E como pode se dar essa educação? Foi isso que o tema pediu, foi esse tempo que o tema pediu para você tratar. Quando a gente tem a acessibilidade de um cego, a gente tem a questão do braille, a gente tem a questão de muitas outras coisas. Quando a gente tem a educação, por exemplo, de uma pessoa autista, de uma pessoa com microcefalia, lembre-se que esse é um tema que estava até sendo bem cotado por causa Da dengue, em relação da a Zika dengue e vírus. Zika vírus, né? Aquele surto de Zika vírus que tivemos após a Copa do Mundo. E, bom, quando a gente trata da acessibilidade, a gente tem que ver que existe acessibilidade de inúmeros grupos. Inúmeros. Porque são vários tipos de deficiência ao longo de toda a população. Então, é importante você identificar qual é o tipo de deficiência a ser tratado no texto e não confundir. Porque o que teve de gente falando que surdo precisava de auxílio em braille, É. foi bem, isso virou bem Rampa. rampa para surdos. Rampa para surdos, essa foi, olha, Você tem que e especificar, minha gente. Tem que tem ficar sempre que bem especificar. atento ao tema. Se você não sabe realmente qual é aquilo, você pesquisa. Pesquisa. Assim, é claro que no Enem tem como citar, mas pra treinar. Uhum. Você pesquisa realmente sobre o tema e tudo mais, pra não fugir desse jeito. Exatamente, e você pesquisando o tema, vai que é o tema que cai no Enem, por exemplo. Exato. Quanto mais conhecimento que você tem por meio de pesquisa e tudo mais, por meio de treino, melhor. Aí, quando chegar o tema do Enem, você vai ter sua base, sua bagagem. Uhum. Não precisa ser o mesmo tema. Ninguém quer acertar tema aqui. Exatamente. A gente nunca vai acertar realmente o tema certinho do Enem. Ninguém, nenhum isolado do mundo. Pode dizer o que for, ninguém vai acertar o tema exato do Enem. Só se ele tiver algum contato lá no MEC. Pode ser. E aí a gente tá lidando com fraude e não é legal. Mas assim, em tese, nenhum professor deve acertar o tema do Enem. Nenhum professor deve fazer isso. Eles estão treinando você pra saber escrever, não pra acertar o tema. Não é pra isso. Exatamente. E, tipo, quando você for treinar um tema específico, lembre-se do assunto por trás. Porque sempre que você treinar um tema específico, você vai lembrar desse assunto. E o tema que você fizer vai ser, olha só, eu fiz a redação sobre um tema parecido, mas que caiu do Exato. mesmo assunto, só que de outro tema. Eu Exatamente. posso usar as mesmas ideias, até contextualizações parecidas, para desenvolver a mesma ideia. Exato. Então, lembre-se, é importante se lembrar disso, essa questão de diferença de assunto e tema. Quando a gente for trabalhar as partes de temática, a gente vai trabalhar muito por eixos. Isso. E o eixo não é bem um assunto, mas é uma É uma direção que a gente vai uma tomar. direção. É como se fosse. Como classificar um assunto, vou dizer assim. Perfeito. Tipo, quando a gente for falar sobre educação, a gente tem um eixo de educação e tem vários subtemas nesse eixo. Uhum. Então, a educação, em tese, pode ser considerada um assunto. Então, assim, sempre você lembre que a maioria das coisas relacionadas à educação podem ser usadas no subtema de educação. Uhum. No caso do tema de 2018, foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Outro Ok. tema complicado. Tema complicado, específico, enorme. Dá pra se perder fácil. Eu me perdi fácil nesse tema. E aí, você pensa, qual é o assunto? Internet e tecnologia. Dá pra ver, obviamente, que tem a ver com isso. Então, será que você fez, ao longo do ano, algum texto sobre internet e tecnologia? Tenta lembrar dele. Uhum. Pronto, tenta lembrar o que você usou. Se tiver alguma coisa relacionada, pelo menos sobre internet, sobre controle de dados, tenta colocar, inserir essa contextualização que você pensou nesse tema. É sempre bom lembrar disso, por causa que, assim, você não precisa realmente ficar tentando acertar o tema ou colocar uma coisa que é totalmente a ver com o tema. Se você achar realmente uma conexão e conseguir ligar isso, perfeito. Aí pode ter gente que vai falar, mas professor, ele fala da manipulação do comportamento. Isso não é só sobre internet e tecnologia, é? Se você pegar os textos motivadores, você vai ver que o tema foi direcionado exatamente para o assunto da internet e tecnologia. Por quê? Ele falava justamente de algoritmos. Algoritmos tecnológicos que fazem com que a gente, implicitamente, seja guiado para um lugar que a gente não necessariamente pediu para ir. Então, muitas vezes a gente tá escutando música no Spotify. Olha só, isso foi justamente o texto de apoio que ele deu. A gente tá lá escutando músicas Spotify e aparece lá, olha, tem essa música nova aqui da Maiara Maraíza. Você quer escutar? Ou então a gente tá lá no YouTube vendo um vídeo de, sei lá, Felipe Neto. E aqui aparece... Felipe Neto, horrível. Mas, enfim, aparece do nada um vídeo sobre o Leandro Carnal.
você quer assistir esse vídeo do Leandro Carnal? Como isso vai chegar até você? Isso é em relação a tudo, minha gente. Você começou a procurar, sei lá, sobre lava-roupa na internet. Uhum. Se você tiver em outro site e tiver um anúncio, ele vai te mostrar um monte de lava-roupas. Porque Exatamente. ele pegou o histórico da sua pesquisa e ele vai usar pra manipular você e ficar tentando aquela lava-roupa que você quer comprar, mas tá Isso. precisando e tudo mais. Exatamente. Isso é manipular o comportamento do usuário, entendeu? E é de forma implícita. Como é que ele faz isso? Ele usa a tecnologia, ele usa a internet, ele usa os dados de navegação, olha aí, controle de dados. Ele usa os dados de navegação que você usa, que você faz na internet, analisa esses dados e fala: olha só, fulano gosta disso aqui, vamos sugerir isso aqui para ele. Eita, fulano pesquisou tal produto. Se ele não comprou ainda, então vamos jogar anúncio para ele comprar de uma vez só, por todas. Então, a gente tem uma manipulação do comportamento através do uso da tecnologia, do uso da internet. Então, sim, esse é um tema que o assunto é internet e tecnologia. Ele foi intrinsecamente ligado à internet e tecnologia. Então, a partir daí, desse assunto, a gente teve o direcionamento para falar da manipulação do comportamento. Isso é o Exatamente. tema, o assunto, sim, internet e tecnologia. E aí voltamos para voltamos não. Agora vamos para o ano de 2019. O último tema, O né? último tema, mais atual, e que repercutiu bastante, porque foi uma coisa que realmente, esse sim, ninguém esperava cair cinema na redação. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Ninguém pensou e ninguém acertou. Alguém fez redação sobre cinema alguma vez na vida? Eu mesmo nunca tinha feito. Eu não lembro se eu já fiz, mas cultura já. É mais Então, fácil. aí é que tá, a gente já fez um monte de redação sobre cultura. E aí, olha só como funcionam as coisas. A gente nunca tem feito redação sobre cinema, mas redação sobre cultura tem uns montes. Tem de vários tipos, de vários temas. E aí, como Não pode ser só sobre parecido... cultura, mas acessibilidade em si. Porque fala sobre desigualdade e da acessibilidade. Quando ele fala democratização do acesso, ele já fala implicitamente, ele já fala, eu quero caminhos para democratizar o acesso. E o caminho para o cinema ser mais acessível no Brasil. Isso. Então, se ele pede caminhos, quer dizer que não acontece. A mesma coisa como foi em 2016. Caminhos para combater a intolerância. Eu quero soluções para combater a intolerância. Ou seja, o que temos hoje é falho. Eu quero resolver isso. Então, quando ele fala democratização, quando ele fala igualdade, quando ele pede acessibilidade, ele quer justamente isso, ele quer solucionar. Ele quer que isso seja democratizado. Ele quer que isso seja feito. Ele basicamente deu o que ele quer que você... Como ele quer que você solucione o problema. Exatamente. Quando ele falou da democratização, ele já deixou claro que não existe democratização, que existe desigualdade. E é nisso que você deveria ter trabalhado o seu texto. No que a desigualdade, olha aí o assunto, no que a desigualdade estava provocando, ou estava causando, ou estava sendo provocada. Então, como ele guiou ao cinema, quando ele falou que o tema era o cinema, a gente tem que falar, olha, a desigualdade não propiciou a democratização e na cultura. Só que a cultura específica, o tipo de arte específico que ele quis usar foi o cinema. Então aí a gente tem o assunto por trás, que é a desigualdade e a cultura, e aí temos o tema explícito, explicadinho, especificado, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Simples assim. Próximo slide? Próximo slide. Bom, a gente vai ensinar basicamente como é que você vai ter que ler essa frase temática. Quando a gente vê uma frase temática, a gente vê com várias... A gente já explicou, né? Com várias palavras que são importantes. Então aqui a gente basicamente... Não tá aqui não, só o microfone. Tá. Desculpa, gente, erro técnico. A gente vai grifar, ou como eu, marcar basicamente todas as palavras importantes no texto. E aí saber qual é a importância de cada uma. Exatamente. Aqui foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Basicamente, todas as palavras são importantes aqui. Por quê? Porque quando a gente fala de persistência da violência contra a mulher, persistência dá pra ver que isso aí não parou, só continua e aumenta. Persistência dá aquela coisa de continuidade, de coisa que tá frequente, muito frequente. Fulano tava cansado, mas persistiu correndo. Exatamente, tá muito frequente. Então você vai pensar no seu texto que essa violência está muito frequente, então ela está muito mais atual, então ela está crescendo. Por que ela está crescendo? Você vai ter que falar isso. Exatamente. Violência. Quando a gente pensa em violência, tem vários tipos de violência. Sim. Violência urbana, violência em relação a negros no Brasil. Violência tem várias especificações e tem várias vítimas. Tipos de violência também. Tem a violência verbal, tem a violência física, violência psicológica. Exato. Então, quando ele fala violência contra a mulher, então ele já especificou
Que tipo de violência você vai falar? Contra a mulher. Então isso basicamente vai nortear o seu texto. Não é qualquer tipo de violência que você vai falar. É Uhum. contra a mulher. Eu acho que no texto motivador ele falou exatamente da lei do feminicídio, não Foi, foi? falou da Então lei. ele já. O texto motivador também serviu pra você saber de que tipo de violência, principalmente ele vai estar falando, que é violência física. Uhum. E na sociedade brasileira, basicamente está falando onde esse problema acontece? Na No sociedade brasileira. Brasil. Onde está persistindo essa violência? Na sociedade brasileira. Brasil, zil, 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 Então, zil. onde você vai ter que solucionar o problema? No Brasil também. Uhum. Se você pegar, a maioria dos temas termina com no Brasil, na sociedade brasileira, no Brasil, ó, aqui, ó. Dos 5 temas dos anos anteriores, 4 deles falavam no Brasil. Exato. Só menos o do 2018, que foi o diferentão do Foi contra. diferentão. Mas, assim, de Uhum. qualquer forma, você vai ter que trazer para o Brasil, por causa que os órgãos que você vai usar para solucionar sempre vai ter que ser, pelo menos, a maioria do Brasil. É, porque sempre vai ser alguma coisa que, querendo ou não, vai estar intrínseco no nosso cotidiano. Se a É, gente fala da violência da mulher, a gente vê que isso é comum, porque todo dia a gente vai ligar o noticiário, pode deixar lá mesmo. A gente vai ligar o noticiário e ver, olha, aumentou a taxa de violência da mulher, e tal, 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 tal. Pronto. Quando a gente fala combater intolerância religiosa, a gente vê também nos noticiários. Olha, fulano foi agredido porque ele foi visto andando com tal coisa, usando essas coisas assim. geralmente, a transreligiosa está muito presente, tipo Umbanda, terreiros e Isso, tudo mais. Ah, exatamente. terreiro foi incendiado, ou alguma Uhum. coisa assim. Isso decorre principalmente porque a gente tem uma base muito católica na nossa sociedade. Cristã. É, muito católica, muito cristã. Uhum. Eu digo isso por causa católica por causa das constituições que foram muitos Sim, anos sim. E do relacionados. começo, na questão É, do descobrimento e colonização do Brasil, foi tudo uma base católica e tudo mais. exato. Então, assim, a gente vê o tempo todo, e a gente tem uma base muito forte em intolerância religiosa É, no Brasil. exatamente. Então é bom saber disso, assim. Então, basicamente, você vai ter que marcar da frase temática a maioria das palavras que você achar importante. Se for uma frase temática que nem essa que eu marquei aqui, todas foram importantes. Então, Exatamente. todas vão ter que estar presentes no seu texto. E o porquê? Porque cada uma dessas palavras especifica, tô errando muita palavra aqui, especifica necessariamente o que ele pede de você. Então, se ele fala da persistência, é porque continua, ele quer que isso pare. Se ele fala da violência, é porque existe uma agressão, existe esse tipo de violência. E quando ele fala contra a mulher, aí que ele quer exatamente o que você, específico de você. Ele quer que você fale, olha, a mulher sofre violência no Brasil. E essa violência é contínua, ela não parou. Então, é exatamente isso que o texto pede que você fale, disso que ele pede para você argumentar, ele pede para você desenvolver a ideia. Então, cada palavrinha desse texto, cada palavrinha dessa frase temática foi importante na construção da sua argumentação. Tanto na retomada do tema que a gente vai ver na introdução, quanto no desenvolvimento das ideias, das teses, e lá no final, na intervenção, na proposta de intervenção. Exatamente. Bom, o próximo tema que a gente vai ter aqui é um dos temas mais difíceis, né? Que é a Uhum. manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Confesso que interpretar esse tema foi bem complicado na hora e eu quase desisti. É, o que mais ajudou nesse tema foi os textos motivadores. Então, minha gente, não pulem os textos motivadores. Isso, Leiam. sempre leiam. Leiam. Não pensem que é perda de tempo. Não é. Não é de maneira nenhuma. O texto motivador é exatamente motivador. É norteador, na verdade. É ele que vai te guiar exatamente do que você fazer. Tá perdido Uhum. no tema? Leia o texto motivador. Sempre. Exatamente. Ele sempre vai ajudar. Porque, de qualquer forma, você mesmo pode estar perdendo, esperar. O texto ventilador, um outro nome também, é texto de apoio, ele vai estar lá dizendo, olha, sobre esse tema, a gente tem coisas que aconteceram, coisas que acontecem e coisas que podem acontecer no É futuro. uma consequência grave disso. Isso, exatamente. Então, nesse tema específico, a gente teve muitos textos motivadores falando sobre algoritmos, sobre essas coisas que eu, por exemplo, esse texto do Spotify que eu falei serve muito também para Netflix, YouTube, Twitter. Então, a gente tem que. Todo tipo de stream, ou empresa, ou aplicativo que tenha É, os seus dados. exatamente. Então, quando ele começou falando da manipulação, a gente tem o seguinte: quando ele fala de manipulação, ele fala que, olha, uma certa pessoa, uma certa empresa, um certo ser específico, ele quer que mudar o quê? O comportamento do usuário. Para que ele quer mudar esse comportamento? Aí você vai ter que falar sobre isso. Como ele muda esse comportamento? Através de controle de dados. E como ele faz isso? Na internet. Então, quando a gente tem que ele manipula, ele tem um interesse por trás, ele tem um motivo por trás, ou ele tem uma consequência que É. acaba
sendo ocasionada por causa dessa manipulação. Então aqui a gente já tem duas formas de trabalhar. A gente tem a causa, o porquê que ele quer manipular, e aqui ele também traz a consequência também. Por que que ele quer manipular? Então, para que ele quer manipular? Então aí, nesse texto, eu fiz exatamente nesse tipo de tese. Eu fiz esse tipo de causa e consequência. E a gente vai ver isso no próximo slide, na próxima aula. E, bom, em relação ao comportamento do usuário, a gente, como eu falei anteriormente, a gente tem o dado, não, o usuário ele tem a opção de seguir o fluxo das suas timelines, pessoas que ele segue, mas de vez em quando, olha só, apareceu uma sugestão para você seguir, sugestão para você se inscrever no canal, uma sugestão para você ver esse produto aqui para você comprar. Então, o comportamento do usuário na internet é a partir do momento que o fulano tem interesse nesse comportamento, ele vai querer mudar isso. Ele vai inserir coisas que o usuário não está habituado a ver. E aí ele vai começar a achar interessante, ele vai começar a seguir o que o cara que manipulou queria, e ele vai se mudar do comportamento. E é por isso que, quando a gente fala manipulação do comportamento, a gente tem muito essa questão de grandes empresas, grandes marcas, grandes ideias por trás. E aí a gente tem toda a questão da causa e da consequência por causa disso. Eu não poderia falar melhor. Acho que já falou tudo. Eu vou passar pro próximo tema. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Bom, a gente falou muito desse tema, ainda vamos falar muito desse tema, por causa que esse é o tema que a gente escolheu para especificar e falar como realmente interpretar. Então, é isso. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. A primeira palavra já diz tudo. Bom, eu vou passar logo pro próximo slide, porque eu coloquei mais específico como a gente vai trabalhar com cada palavra-chave. Então, o que que você vai fazer quando chegar o tema, pegar um tema, não só do Enem, mas um tema que você esteja trabalhando, um tema que eu ou ele passou, ou algo assim. Pronto. Primeiro, pega as palavras-chave. Sublinhe, marca com cores diferentes, faça o que você quiser. Bota umas setinhas pra botar o significado. Pronto. Bota sinônimos, é muito bom sinônimos. Sinônimos.com.br, minha gente, é o site da sua vida. Não sou sendo patrocinada por eles, mas eu quero. Adoraria também. É muito Paga bom. nós. É sério. Tá escrevendo texto? Bota sinônimos.com.br no computador. E pega um monte de sinônimo. Te ajuda com o seu próprio vocabulário. Exatamente. E tipo, quando a gente coloca os sinônimos já no tema, já na análise do tema, na interpretação, a gente já vai ver que lá no meio do texto a gente vai precisar repetir alguma vez. E é importante não repetir demais, dependendo de qual palavra seja, dependendo onde, a qual parte do texto você esteja. Sim. Então, sempre ter noção do sinônimo, sempre ter noção de como substituir a palavra é ideal. Principalmente para a competência 4, que essa é a competência que vai ficar marcando isso direto, vai ficar no seu pé. Exatamente. Pra quem não sabe o que é sinônimo, né, vai aqui. Sinônimo é uma palavra que é parecida, tem praticamente o mesmo sentido e significado da palavra que a gente quer. Tipo, caminhos tem formas, tem maneiras, maneiras. meios, jeitos. Ele fala Exato. necessariamente que ele precisa de um caminho, ele precisa de um norte, ele precisa de uma maneira para combater a intolerância religiosa no Brasil. Combater tem solucionar, Resolver o problema. E tem vários. Assim, se você tiver meio perdido como a palavra tá feita aqui, tenta pegar os sinônimos. Aí você vê que o tema às vezes não é nem tão complicado assim quanto você acha. Ou são coisas mais extremas. Combater, lutar contra. Quando a gente fala lutar contra, a gente tem um problema claro. A gente tem uma coisa mais difícil. A gente tem uma coisa que a gente enfrenta. Só que a gente muitas vezes não ganha. Muitas vezes fica aquele embate. Aquela coisa complicada. Então, quando a gente quer combater algo, a gente quer lutar contra algum inimigo difícil. Algum inimigo que tá ganhando. Exatamente. A gente quer frear esse inimigo. A gente quer que esse inimigo comece a perder e perca de vez. Bom, basicamente, você vai grifar essas palavras importantes e vai fazer uma coisa parecida com isso. Não precisa ser bonitinho, perfeitinho. Você coloca no seu caderno, ó, do jeito mais, assim, explicativo que você entende. O que importa é você entender. Exatamente, gente, na pressa. Não precisa fazer tudo o negócio, oh meu Deus, coloca setinhas no própria prova mesmo, sério, é muito mais fácil. Como a gente falou, caminhos indica que existem várias formas de aquilo ser feito. Então, você tem várias formas de abordar isso no texto. O meu texto é diferente do texto do Matheus. O meu texto é diferente do seu texto. Tem vários caminhos, tem várias opiniões. Exatamente. E a partir daí, quando a gente fala que a gente tem vários caminhos, a gente também fica atento à proposta de intervenção. Porque quando ele fala, eu preciso de um caminho, eu preciso de uma maneira de combater, eu preciso de uma
proposta para combater, olha o nome, a palavra-chave aí, a gente já deixa implícito que ele quer que você resolva diretamente o problema. Ele quer uma solução para isso. E que tem várias soluções, então você tem que escolher uma. Exatamente. E quando ele vem para a palavra combater, ele quer exatamente que você corte aquilo, ele quer que você acabe com aquilo, ele quer que você solucione o problema. É isso. Exatamente. Lembrando que quando a gente fala em solucionar o problema, tem várias formas. Tem como solucionar o problema a curto prazo e a longo prazo. Uhum. É sempre bom, eu acho, assim, dependendo do problema, principalmente intolerância religiosa, usar os dois tipos. É bom de curto prazo, que realmente pode ser resolvido de pelo menos paliativo. Exatamente. E a longo prazo, porque como a gente fala em intolerância religiosa, é algo que tem muitas raízes, tem muitas bases e crenças que não vão ser desconstruídas de uma hora para outra. A gente não pode desconstruir um Brasil que foi praticamente construído no entorno da religião. Pois é. Então, mas assim, a gente não vai dizer pra uma pessoa parar de, sei lá, ser tão religiosa assim ou não. Não tem como, A minha primeira gente. Constituição da gente, em 1824, ela foi claramente colocando o catolicismo como religião oficial. A gente só teve uma Constituição laica em 1891, que foi a primeira Constituição republicana, com o Marechal Exatamente. Deodoro. E mesmo assim, E- até hoje a gente tem o Estado laico, mas é praticamente teoria em relação à prática. Exatamente. A gente pega o seguinte ponto. Quantos anos, em que ano o Brasil foi descoberto? 1500. Quando foi a primeira Constituição? 1824. A primeira Constituição, ela fala que o país, ele era católico. Para ele passar para 1891 e falar que ele é laico, não foi simplesmente, olha gente, vamos deixar de ser católico, vamos todo mundo ser ateu, ou então vamos respeitar as outras religiões, vamos ser assim, tudo assado, não. Aconteceu que foi basicamente uma imposição positivista. Lembrando, fazendo referência histórica, essa Constituição de 1891 foi uma Constituição positivista que já visava em relação a ter uma relação assim, mais de, vamos dizer, respeito a toda e qualquer religião em prol do nacionalismo. Então, quando a gente fala que em 1891 a gente teve a Constituição laica, a gente não pode dizer que o país inteiro se tornou laico. A gente não pode dizer que o país inteiro passou a respeitar todas as outras religiões existentes. Tanto que a gente vê até hoje os casos de intolerância religiosa. Tanto que se tornou tema do Enem. Então, a gente vê um intervalo histórico. A gente vê que passou 300 anos de uma Constituição do descobrimento do Brasil para uma Constituição católica. E passou apenas, sei lá, 70, 60 anos de uma Constituição, não estou bom para matemática agora, de uma Constituição católica para uma laica. Então a gente vê que não é simplesmente em 60 anos que vamos desconstruir um país. Se em 300 anos a gente teve um país com a raiz exatamente forte, não quer dizer que em 60, em 100 anos a gente vai conseguir desconstruir isso da mesma forma. Exatamente. Então, assim, vocês não precisam também tentar resolver logo de uma forma por todas, ou de uma maneira que, faça isso, faça aquilo, e acabou a intolerância religiosa no Brasil. Não, não é assim. Acho que a maioria dos temas não pode ser resolvidos tão assim, avidamente, tão imediatamente assim. Até porque quando a gente fala uma coisa, vamos acabar de vez, isso é uma coisa utópica. Vai Exato. continuar, mesmo que seja pequenininho, mesmo que seja um movimento isolado, vai continuar. Até porque até hoje a gente vê, por exemplo, todo mundo aqui hoje usa celular, todo mundo usa internet e tudo mais. Mas, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem um movimentozinho que é o grupo dos Amish, que eles, em hipótese alguma, usam esse tipo de tecnologia, alguma coisa tecnológica assim. Eles vivem assim até hoje. Enquanto o resto do mundo, praticamente, o resto do país, do continente, o resto do mundo, já usa celular, já usa tal coisa. Então a gente nunca pode dizer que vai acabar de vez. Todo mundo vai virar respeitoso, todo mundo vai virar tolerante, todo mundo... Não, isso é utopia. Utopia é uma coisa que não existe, entendeu? Então, basicamente, a gente quer uma ação que, a longo prazo, ela diminua bastante. Ela diminua Exato. pra Essa seria a caramba. sua finalidade, praticamente. Exatamente. Enfim, intolerância. Isso sinaliza a existência de um preconceito acompanhado de discursos negacionistas. É exatamente o que a gente falou. Para ter intolerância, tem um discurso de ódio por trás. Então, esse basicamente é o básico da intolerância. A intolerância é um preconceito. Essa ideia preconcebida que aquela pessoa é odiada por ser ela. Por ser ela, por ter suas crenças, por ter os seus costumes, por ter a sua cor da pele, o seu gosto musical, o seu... Não que eu estou fazendo uma assimetria entre gosto musical e cor da pele, nada a ver. Estou falando que existe intolerância de todos os jeitos. Às vezes Umas maiores que a outras, outras mais graves que outras. Exatamente. Então, a pessoa que sofre racismo, ela nunca vai sofrer, ela nunca vai poder ter a dor equiparada
É uma pessoa que, por exemplo, o Justin Bieber é um cantor ruim. Então, não tem comparação, tá ligado? Então, a gente tem que se ligar nesse aspecto. A gente tem que falar que existem tolerâncias de vários tipos, de todos os tipos que a gente imagina. Mas, nesse tema, ele se voltou para religiosa. Ele se voltou para crença e para os costumes envoltos numa religião. Numa sociedade religiosa, né? Sociedade que tem uma crença específica. Ele já falou tudo, né? Ele volta de novo, começando com o Brasil. Desculpa. Não precisa, desculpa. Brasil. Por que Brasil? Porque é um problema nacional, minha gente. Se eles forem especificar que você, no Brasil, ou realidade brasileira, qualquer coisa que o tema tenha a ver com o Brasil, quer dizer que o problema é nacional. Quer dizer que o problema acontece aqui. Você não pode nem discordar. Nunca discorde, pelo amor de Deus, no tema do Enem. Se ele colocar no Brasil, é porque acontece. Se Isso você não viu, é porque você precisa pesquisar mais, é ou porque você conhecer não, mais os problemas que acontecem no nosso país. porque você não tá atualizado. Exatamente. Por isso que é muito bom vocês estarem muito acompanhando não só assim as aulas, mas jornais, temas atualizados, atualidades em si. Isso. Então, assim, é sempre importante e tal. Nesse caso, a gente pega novamente os temas dos anos anteriores e a gente vê que apenas um deles foi que não falou especificamente do Brasil. Por quê? Porque os três anteriores a ele foi um tema que realmente foram bem pertinentes na sociedade brasileira. E esse tema de 2018, realmente foi uma coisa que está circulando no mundo inteiro. Não é só aqui no Brasil que É um problema acontece essa mundial, manipulação, na é um problema verdade. mundial, exatamente. E Mas aí, vocês voltam pro Brasil, facilmente. exatamente. Mesmo quando ele não fala, é até uma dica muito boa voltar para o Brasil. Por quê? Porque é onde a gente vive, é onde a gente mora, é onde a gente acompanha mais as notícias, é onde a gente vê os mais casos assim. Como a gente sabe qual órgão seria responsável para resolver o problema, Uhum. é muito mais fácil, assim. A gente não sabe qual órgão. Assim, cada país tem as suas políticas. E você não vai saber tudo de todos os E nem países. precisa, pelo amor de Deus. Por favor. Então, assim, é sempre bom você estar atento pra isso. Uhum. É isso. Resolver o problema desse jeito. É, A gente falou muito disso também, porque tem muita gente, pelo menos, que eu já vi que tenta fazer uma redação com um assunto e não um tema. exatamente. Deixa E uma coisa quando, muito aberta. quando você faz uma redação sobre um assunto, tipo a mobilidade urbana ou lá, aborto, ou assim, coisas que é muito geral, você não tá sabendo realmente como interpretar o tema do Enem. Você não tá realmente simulando como é um ambiente de prova. O ambiente de prova não vai ser só um assuntinho ali. O ambiente Uhum. de prova tem uma frase temática inteira. A frase temática inteira é o tema. Não é só o assunto em si. Isso, quando a gente fala, caiu surdos no Enem, não foi só surdos, foi a inserção deles no mercado de Você não trabalho. pode só falar de surdos, tem que falar da formação educacional. Inclusive, foi o tema, os textos motivadores desse tema dos surdos foi justamente a inserção no mercado de trabalho. E como você faz isso? Através da educação. Exato, principalmente foi a consequência do que Exatamente. a acessibilidade educacional poderia oferecer. Uhum. E aí a gente já tem outro fator. A gente tem um fator que ele deu uma coisa específica no tema, ele falou da formação educacional, e no texto motivador, olha a importância de você ler o texto motivador. Ele deu que o mercado de trabalho para os surdos é bem difícil. Eles não conseguem ser inseridos de maneira apropriada, de maneira devida. E muitos surdos hoje estão desempregados, não conseguem emprego, não conseguem ser inseridos na sociedade, que é a coisa mais básica a ser feita no mundo. Então, quando a gente tem que o texto motivador dá uma consequência, dá uma causa, aí a gente tem um fator muito importante de se trabalhar. Já tem um guia para argumentação também. Você não pode seguir exclusivamente pelo texto motivador, mas você vê que o texto motivador, o texto de apoio, ele vai te ajudar a trilhar um argumento. Ele vai te Você mostrar usar o que uma acontece. ideia que colocou, que tá no texto motivador não é uma cópia. Exatamente. A ideia não é. Agora, copiar o texto, copiar os dados que estão no texto, copiar as fontes, tipo, levantamento de IBGE usou tal, mas estava no texto de apoio, não vale, não dá certo. Exatamente. Mas a ideia, minha gente, é exatamente para isso. Uhum, Apoio. É esse seu apoio. isso, e tipo, a gente sabe que muitas vezes na flor do momento, no calor do momento, a gente não vai ter aquelas ideias inovadoras inspiradas em, sei lá, Albert Einstein, a gente não vai ter um Stephen Hawking fazendo redação, né, do tipo. Então é comum que a gente tenha uma ideia, aí vai olhar o texto motivador, tá lá, e agora o que é que eu faço? Continua fazendo. Porque o texto motivador, ele não vai impedir que você use a ideia, ele vai dar lá para ajudar você a ter a ideia. O importante é você ter sua ideia e usar as suas palavras, o seu argumento. Exatamente. E qualquer bagagem no mundo que você tenha que esteja relacionada ao tema é válida.
Ah, eu não sei um teórico pra isso, mas você sabe um filme? Sabe uma série? Sabe uma música? Isso Uhum, já é o pontapé inicial. A gente exatamente. vai falar diretamente sobre isso com a slide de introdução, né? Que eu não vou adiantar aqui agora. Mas assim, você não precisa estar restrito a um tipo de contextualização. Tem vários tipos, várias formas. Não se restringe na hora de escrever. Não Uhum. restringe o seu texto. Então, concluindo esse slide, basicamente é isso. Você precisa é, ter uma ideia de como interpretar palavra por palavra do seu tema e, a partir daí, você especificar cada palavra quer dizer e tratar disso no tema, tratar de um aspecto geral dessas palavras no tema, usar essas palavras que lhe deram para você para guiar sua tese, guiar sua argumentação e até mesmo guiar sua intervenção no final do texto. Exatamente. Você saber ler e interpretar sua frase temática vai fazer você saber fazer bem o seu projeto de texto, que é a nossa Não outra tangencial. aula. É. Uhum. Não tangencial. Desculpa, Projeto de interrompendo texto. você. O projeto de texto basicamente é o seu manual de como não tangenciar. É o que vai ser a guia para tudo. Uhum. Então, a nossa próxima aula da semana que vem vai ser projeto de texto, minha gente. É isso aí. E É. agora a gente vai gravar as aulas de introdução, que basicamente vai ser um complemento dessa aula que a gente deu agora. Cada aula vai ser uma complementar da outra. Isso. Como a gente falou, a redação é um processo contínuo, é uma coisa que está ligada uma com a Exatamente. outra. Fique como exercício, um exercício tipo simples. O próximo tema que a gente vai dar amanhã, você vai, marca a palavra-chave, ver quais as palavras mais importantes e diz pra gente. E faz uma introdução que a gente vai guiar na próxima aula. Exatamente. Beijinhos. Beijinhos, e espero que tenham gostado da aula, espero que tenham entendido. E qualquer dúvida você pode tirar com a gente. Exatamente. Até mais. Boa noite. Até mais e boa noite.